A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo 20, e versículo de número 24 ao 29, que vai nos dizer assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali, reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Muitas vezes, irmãos, nós estamos como Tomé. Não acreditamos naquilo que o Senhor nos falou. Não acreditamos nas revelações, nas palavras do nosso Deus. E nós temos que ter bastante cuidado com a incredulidade. Hoje Deus diz para você vigie, porque o inimigo está querendo te paralisar, ele está querendo te minar com uma incredulidade, ele está querendo que você duvide das palavras de Deus, ele está querendo que você duvide das promessas de Deus, ele está querendo enfraquecer a sua fé. A Bíblia nos diz, irmãos, que Tomé ficou sabendo que Jesus veio ter com os discípulos quando ele não estava presente. Ou seja, Tomé, ele não viu quando Jesus veio ter com os discípulos. Os olhos de Tomé não haviam contemplado. Mas Jesus já vinha revelando, irmãos, já vinha falando durante toda a sua trajetória ali no seu ministério que ele iria morrer e ele iria ressuscitar ao 3º dia. Ou seja, tinha uma palavra sobre Jesus. E não somente era uma palavra, mas havia acontecido. Era algo verídico. Os discípulos contaram a Tomé que as palavras de Jesus haviam acontecido. Os discípulos contaram a Tomé que eles haviam visto o Senhor. Porém, a palavra do Senhor vai nos dizer que Tomé, ele não acreditou. E ele disse que se ele não visse nas mãos do Senhor o sinal dos cravos e não colocasse o dedo nas mãos do Senhor, ele não acreditaria. E se ele não colocasse a mão no lado onde a lança entrou, irmãos, que de modo nenhum ele iria acreditar. Tem pessoas que estão exatamente como Tomé. Você diz: se eu não ver, eu não acredito. Eu primeiro preciso ver, eu preciso tocar, e Deus está dizendo: cuidado com a incredulidade. Tomé, irmãos, ele estava deixando a incredulidade tomar conta do coração dele. Ele não estava acreditando no poder daquele que caminhou ao lado dele, daquele que mostrou poder de forma miraculosa, daquele que havia feito milagres, que havia ressuscitado mortos, aquele que havia feito o impossível acontecer. Tudo isso Tomé viu. Mas Tomé não se apegou aos feitos de Jesus. Tomé se apegou à incredulidade. Você tem se apegado a quê, minha irmã? Você tem se apegado a quê, meu irmão? Aos feitos de Jesus? Ao que Jesus já fez na sua vida? Porque eu estou conversando com pessoas que não são meninas na fé, que não são meninos na fé. Você tem experiências com Deus. Eu preciso enfatizar isso aqui, irmãos. Tomé era um homem que tinha experiências com Jesus. Tomé era um dos discípulos. Era para ele acreditar antes mesmo de contemplar. Por quê? Porque Jesus tinha crédito, irmãos, com ele. Mas ele resolveu dar lugar à incredulidade. Eu estou conversando com pessoas que Jesus tem crédito contigo. Você sabe quem é Jesus. Jesus já te deu testemunho. Jesus já curou, já libertou, já abriu porta, já entrou com providência, já se manifestou para você.
E o Senhor está dizendo, diante de uma situação que você não está entendendo, você está agindo como Tomé. Eu preciso colocar o dedo nos cravos. Eu preciso colocar a mão onde a lança entrou. Porque eu só acredito vendo e tocando. Irmãos, não era somente vendo. Isso aqui é muito profundo. Ele estava dizendo com os lábios dele, com as palavras dele, se eu ver, eu não acredito. Eu tenho que ver e tenho que tocar. A incredulidade de Tomé estava passando dos limites e hoje Deus está dizendo, cuidado com a incredulidade, porque ela pode estar minando você sem você perceber. Ela pode estar passando dos limites. Tudo que o inimigo quer, irmão, sabe o que é? É roubar a nossa fé. Porque ele sabe que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Tomé não estava agradando a Deus, mas estava desagradando. Será que o nosso posicionamento tem agradado ao Senhor? Será que nós estamos tendo fé na palavra dele ou estamos olhando para o cenário? Ou estamos olhando para tudo que é contrário e dizendo, não vai acontecer porque é impossível. Eu tenho que ver, ainda tenho que tocar e mesmo assim ainda preciso ter certeza de que é isso mesmo. Será que as palavras de Jesus têm sido suficiente para nós? Ou será que a incredulidade está tomando conta do nosso coração a ponto de estarmos passando até mesmo do limite, lançando fora as experiências que tivemos com Jesus? Porque era isso que Tomé estava fazendo aqui com as palavras dele. Tomé estava lançando fora tudo o que Jesus havia mostrado, ensinado a ele, por causa da incredulidade dele. Ele não estava dando importância ao que havia acontecido. Tem gente que precisa ter cuidado com o momento, porque o momento te cega. O momento estava cegando a Tomé. Tomé, ele viu, irmãos, que Jesus foi crucificado. Ele viu que Jesus foi morto. E o momento começou a cegar a ele de maneira tão terrível que ele já não acreditava mais que Jesus estava ressurreto. Ele não acreditava nas próprias palavras do Messias, nas próprias palavras daquele que disse que morreria, mas que ressuscitaria. O negócio aqui estava tão sério que os discípulos, eles falaram para Tomé, vimos o Senhor. Mas Tomé disse, eu não acredito. Se eu não ver, se eu não tocar, eu não creio. Cuidado, o Senhor está dizendo hoje, cuida da tua fé, porque o inimigo está querendo miná-la. Com incredulidades, com medos, com incertezas, com serás, com interrogações, com porquês. E o Senhor está dizendo, não fique duvidosa, não fique duvidoso, mas creia no que eu falo. A Bíblia nos diz que passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. As portas estavam trancadas. Veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, Pai seja convosco. As portas estavam trancadas, como da outra vez que Jesus tinha aparecido aos discípulos. E da mesma forma, Jesus se colocou no meio deles e disse, Pai seja convosco. Irmãos, Jesus, ele mostrou a Tomé que ele sabia da incredulidade. Jesus sabe o que é no nosso coração. Não adianta nós fingirmos. Não adianta nós tentarmos camuflar. O Senhor nos conhece mesmo. Jesus não deixou Tomé ali naquela dúvida, na incredulidade. Até porque se Tomé continuasse na incredulidade, irmãos, a fé dele iria morrer. Tem pessoas aqui que precisam sair da incredulidade. O Senhor está tendo misericórdia de você hoje. Ele está dizendo, eu estou tendo misericórdia, viu? Jesus poderia muito bem deixar Tomé lá. Jesus poderia muito bem excluir Tomé e dizer, ele não acredita em mim, ele não acredita nas minhas palavras. Ele não acredita que eu poderia morrer e ressuscitar. Então eu vou excluir ele dos discípulos. Ele poderia fazer isso. Ele é Deus. Mas ele resolveu se apresentar diante de Tomé. Jesus poderia não usar de misericórdia para conosco. Jesus poderia muito bem nos lançar fora por causa da nossa incredulidade. Mas hoje ele está dizendo para você, eu estou te restaurando, mas cuidado com essa incredulidade. Eu estou te levantando novamente, mas cuidado, para que a incredulidade não mate a sua fé. Versículo 27. E logo disse a Tomé, põe aqui o lado e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na ao meu lado. Você lembra do que Tomé havia dito aos discípulos que haviam visto Jesus ressurreto?
Se eu não ver, se eu não colocar a mão, eu não acredito. Eu preciso ver, eu preciso tocar. E Jesus logo chega, mostrando para ele que Jesus sabia das palavras dele. Não adianta a gente tentar camuflar. Jesus sabe da nossa incredulidade. E Jesus está dizendo: testificarei as minhas palavras. Mostrarei para você de maneira clara. E eu não vou deixar sombra de dúvida, mas não sejas incrédulo, mas crente. Pare de ser uma pessoa incrédula. Pare de ser uma pessoa incrédulo. Pare de ser uma pessoa que tem que ver para crer, que tem que tocar para crer. Você precisa entender que a fé, meu irmão e minha irmã, é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que acredita. Você tem que acreditar, você não tem que esperar ver. O Senhor repreende a Tomé, e eu sei que o Senhor está falando com pessoas aqui de maneira muito clara, e Ele está te repreendendo porque Ele te ama. E Ele está dizendo: não deixa a incredulidade tomar mais conta, minha filha. Oh, meu filho, eu estou trazendo sinais para você que tu me pediste. Decando, rabacandaracha, eu sou misericordioso, diz o Senhor. Mas não fique deixando a incredulidade tomar conta de você. Não fique deixando a incredulidade minar a sua fé. Não sejas incrédulo, mas crente. É tempo de ser crente. É tempo de acreditar, não naquilo que você vê, mas nas palavras daquele que não erra. Nas palavras daquele que não falha. Irmãos, nós podemos falhar, nós podemos errar, mas Ele nunca falha, Ele nunca erra. Ele é Deus. Ele está dizendo para você hoje: eu não falho. Eu estou hoje trazendo para você o que você pediu. Eu estou removendo a incredulidade, mas não deixa ela voltar de novo. Tomé estava vendo diante dos olhos dele Jesus. E estava ali o sinal da lança para ele colocar a mão. E estava ali os lugares onde os cravos estavam para que ele pudesse colocar o dedo. Ou seja, irmãos, toda dúvida foi lançada por terra. Porque Jesus teve misericórdia de Tomé. E Ele está tendo misericórdia de pessoas aqui. E Ele está lançando a dúvida por terra. Ele está dizendo para você: eu estou trazendo sinais para a sua vida, mas não deixe mais a incredulidade tomar conta de você. Vigia, seja crente. Seja uma pessoa que confia naquele que te chamou. Tomé, ele responde a Jesus e ele diz: Senhor meu e Deus meu. Só porque estava vendo? Só porque estava contemplando diante dos olhos dele, agora era Senhor meu e Deus meu? Muitas vezes nós agimos igualzinho a Tomé. Igualzinho. Ele diz Senhor meu e Deus meu porque aconteceu. E muitas vezes a gente só diz Senhor meu, Deus meu, glória ao teu nome, Senhor, quando acontece. Muitas vezes nós não temos fé para fazermos um culto e ações de graça sem ver um milagre. Muitas vezes nós não temos fé para agradecermos por aquilo que ainda não aconteceu, mas Jesus disse que aconteceria. Muitas vezes nós não conseguimos crer naquilo que Jesus falou porque o nosso cenário é contrário. E Deus está dizendo hoje para você: crê no que vê, até os gentios fazem. Até quem não serve a Deus, irmãos, crê no que está vendo. Mas o diferencial está na vida daqueles que não veem, mas acreditam. Seja diferente. Não sejas incrédulo. Não seja uma pessoa que espera ver para depois agradecer. Para ter a certeza de que Deus fala contigo, de que Deus é na tua vida e que foi Ele que lançou a palavra. Seja uma pessoa que crê, independente do cenário. Seja uma pessoa que acredita. Se Tomé fosse um homem de fé, verdadeiramente, ele já acreditaria antes mesmo dos discípulos falarem que viram o Senhor, porque o Senhor já havia revelado. Então, se o Senhor revelou, irmãos, nós temos que crer. Mas aqui nós vemos que a fé de Tomé estava falhando muito. E ele estava dando lugar à incredulidade. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que sua fé tem falhado e tu sabes do que Deus fala. E não é pouco, não é muito. E você tem muitas vezes dado lugar à incredulidade. Deus está dizendo: cuidado com essa brecha. Cuidado com essa brecha. Que bom, irmãos, que Deus é misericordioso. Que bom que Ele não nos exclui por causa da incredulidade, mas Ele nos restaura. E eu vejo pessoas aqui sendo restauradas, tendo a fé restaurada, como Tomé. Tomé agora diz Senhor meu e Deus meu. A fé dele foi renovada. E tem fé de pessoas que estão me ouvindo agora que está sendo renovada, mas cuidado com a incredulidade. Não deixe mais ela tomar conta do seu coração. Versículo 29. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados, irmãos, são os que não viram. São os que não contemplaram. Somos nós e acreditamos. A gente não viu a Jesus. Tomé estava diante de Jesus,
mas mesmo assim não acreditou nas palavras dele. Hoje o Senhor está dizendo: seja bem-aventurada, faça jus do que o Senhor disse. Seja bem-aventurado, faça jus do que Deus falou sobre você. Ele disse que você era bem-aventurada, bem-aventurado porque você não viu, mas você acredita. Irmã, eu realmente entrei aqui desacreditando que o Senhor vai restaurar, que o Senhor vai abrir uma porta, que o Senhor vai curar. Ele até lançou uma palavra, mas o cenário é contrário. O Senhor diz para você: lembra-te que você não anda segundo o que você contempla. Lembra-te que você não anda segundo o cenário. Você não anda por vista, mas você anda por fé. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé era um dos discípulos, mas a fé dele, irmãos, estava fragilizada. Eu estou conversando com pessoas que você até é uma escolhida. Você é até um escolhido, mas sua fé está fragilizada e Deus sabe que você precisa de restauração. E Ele está tendo misericórdia de você. Ele está agindo com graça ao teu favor. E Ele está dizendo para você hoje: eu estou me manifestando para você. Eu estou tirando essa incredulidade que estava no seu coração. Eu estou lançando fora essa dúvida, mas não dê mais lugar à dúvida. Não dê mais lugar à incredulidade. Creia. Creia no que Deus falou. Creia nas palavras do Senhor, mesmo que o seu cenário seja contrário. Mesmo que tudo, humanamente falando, seja impossível, creia no que Deus falou. Porque Deus, Ele é fiel, irmãos. E Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Jesus estava ressurreto como Ele havia dito, porque Ele disse que Ele iria morrer. Mas Ele também disse que Ele ressuscitaria ao terceiro dia. O Senhor é fiel e Ele cumpre as suas palavras. E por intermédio dessa palavra, o Senhor, Ele diz para você: eu cumpro o que eu prometo. Aquilo que eu falo, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então descanse o seu coração. Se aquiete. Lance fora essa incredulidade. Deus está restaurando a sua fé. Mas não esqueça dessa experiência que você passou. Não esqueça que você um dia deu lugar à incredulidade e quase a sua fé sucumbe. Mas pela misericórdia do Senhor, Ele não deixou isso acontecer. Ele está te restaurando, Ele está te renovando. Não dê mais lugar à incredulidade, dê lugar à sua fé. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra, te agradecermos, Pai, pela tua fidelidade, pois o Senhor, Pai, é um Deus fiel, é um Deus que fala, confirma e testifica, é um Deus que tira pessoas aqui, Pai, das dúvidas, da incredulidade, da incerteza, do medo. O Senhor tem misericórdia. A palavra que eu vejo hoje é essa, misericórdia. O Senhor está tendo misericórdia de pessoas como o Senhor teve misericórdia de Tomé. Apesar da incredulidade dele, o Senhor não o lançou fora. E o Senhor está dizendo: você é útil para a minha obra, você é útil para o meu reino. Eu não vou te lançar fora, mas cuidado com a tua incredulidade, cuidado com a insegurança, cuidado com aquilo que o inimigo lança para tentar minar a sua fé. Deus, obrigada pela fé restaurada. Senhor, obrigada pela tua graça, obrigada pela tua misericórdia. O Senhor não deixou Tomé cheio de dúvidas na incredulidade, mas o Senhor o restaurou. E eu creio, Pai, que o Senhor está restaurando o teu filho, restaurando a fé da tua filha, e o teu nome será glorificado na história de cada um deles. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e as que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial
profunda e sobrenatural, que haja resposta, testemunho para os seus filhos contarem e que tudo seja para honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. O nosso Deus, Ele é o Deus que restaura você. Restaura de maneira completa. Ele sabe muito bem o que tem deixado você insegura, inseguro, com medo e até mesmo aquilo que tem trazido incredulidade ao seu coração. Mas o Senhor diz para você: descansa. Da mesma forma que Ele trouxe as confirmações que Tomé precisava, pela misericórdia dele, Ele está trazendo para você confirmações. Mas Ele diz para você hoje: cuidado com a incredulidade, cuidado com aquilo que o inimigo tem tentado colocar no seu caminho para minar a sua fé. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.